Boa noite, meus amigos. Muito obrigado por vocês estarem aqui e muito obrigado a Camila, que chegou, né? Ela veio fazer a palestra, e junto com a Beth, e elas vão falar espiritualidade. Tema maravilhoso esse, e vamos agradecendo as duas, né? E é com vocês. Boa noite, amigos. É uma alegria imensa, né, Camila, nós estarmos aqui. E vamos, então, inicialmente, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso Pai que está em toda parte, que está dentro de nós, a Jesus, nosso grande mestre, amigo, nosso bom pastor, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, estejam aqui conosco, nos amparando e nos inspirando. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Beth. É uma oportunidade, uma alegria e uma honra estar aqui com você. Toda minha, é toda minha. Bom, o tema espiritualidade, pensando, né, de como que a gente ia trazer esse tema, como a gente estava conversando um pouco antes de entrar, que é um tema muito vasto. E aí eu, sentada no meu sofá, eu fiquei imaginando que a espiritualidade é como exatamente isso. A gente está num dia à tarde bonito, observando o céu, se dando conta da nossa existência, da nossa vida, e a gente começa a perceber que a nossa vida ela é tão perfeita nos detalhes, na sua beleza, na sua unicidade. E diante disso, a gente também se percebe como nós sendo um ser que também somos co-criador com esse todo que é o universo. E a existência, né, que a gente aprendeu lá na escola, ela vai muito além daquilo que a gente aprendeu na escola, que a vida é só nascer, crescer, reproduzir e morrer. Ela é um pouco de uma frase que é atribuída a Allan Kardec, que diz: a vida é nascer, morrer, renascer, ainda assim progredir sempre. E essa consciência, né, de que somos mais do que uma matéria. A espiritualidade traz esse entendimento que não é só uma matéria, um corpinho bonito ali no mundo, vivendo, resolvendo problemas, pagando boletos. A vida ela tem um pouco desse lado espiritual. E a espiritualidade, ela começa num despertar. O que é esse despertar? É o despertar da nossa consciência, né? É o começo de uma busca. Busca em quê? Em se conhecer, em se aperfeiçoar. E é quando a gente começa a fazer perguntas. Quem eu sou? De onde vim? Para onde eu vou? E nessas perguntas, a gente vai se aproximando de Deus, vai entendendo, ou ao menos buscando, que existe algo além do que essa vida terrena. E esse entendimento que traz também o sentimento que também nós somos seres divinos, que somos seres divinos tendo uma experiência terrena, e não o contrário, né? Seres terrenos tendo uma experiência só material. Somos seres divinos que estamos aqui numa temporada de aprendizagem e aperfeiçoamento. A espiritualidade traz para a nossa vida a oportunidade de viver de uma maneira mais desperta, sabe? Porque senão no dia a dia a gente acaba só reagindo. Bateu, levou, sabe? A vida me bate e eu devolvo com irritação, com agressividade. Estar desperto é passar a olhar a vida não só como um observador, mas se colocar como protagonista diante das situações. Parar de querer achar um culpado, de terceirizar os problemas, de achar que é só, isso aqui é azar, isso aqui é por tal situação. Não, peraí, isso aqui me aconteceu, esse problema. Vamos olhar, vamos entender. O que eu posso fazer em relação a isso? Será que há uma mudança que eu posso fazer de comportamento, de atitude? Será que eu preciso desenvolver alguma virtude? Né? Então a espiritualidade está aberta a aprender com tudo e com todos.
E aí, nesse ponto, todos podem ser nossos professores. E aí eu fiquei pensando, né, que às vezes as crianças, os nossos filhos, muitas das vezes fazem tantas perguntas difíceis e às vezes eles são nossos professores também. Porque com certas perguntas a gente... Peraí, o que ele falou ali tem sentido. Às vezes a gente está vivendo tão no automático. Não, isso aqui é assim, porque minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim, pronto. Aí, às vezes a criança, né, que está ali, um ser tão puro ainda, não está carregado com aquelas coisas do mundo, consegue às vezes ter uma visão melhor, uma visão mais clara de certas situações. E aí a gente consegue aprender também com eles. Então, na nossa vida, a gente tem professores de várias formas. A dor também é uma professora. Ela nos traz a oportunidade da cura. A dor me faz observar aquele sentimento, aquela situação e buscar cura para aquele problema, né? A vida, ela passa a ter, quando a gente está nessa busca da espiritualidade, é o que eu gosto de dizer como um poder alquímico. Sabe os alquimistas que tinham lá na Idade Média? O que os alquimistas faziam? Eles tentavam transformar um estado de uma matéria em outro estado, através do poder do pensamento, tal. Tinha todo um estudo. E a espiritualidade, ela tem esse poder alquímico de transformar e transmutar. Mas o quê? O que é ruim em bom, o que é doloroso em crescimento. Então é alquímico. A espiritualidade começa a fazer isso, transformar tudo. E eu começo aonde? Dentro de mim. Né? Porque eu começo a transformar dentro de mim e aí com isso eu vou levar para o mundo nessa transformação contínua. É muito bonito quando a gente começa a despertar, a entender esse poder de transformação das coisas, né? E é isso, essa transformação começa interna. Congelou, acho que a internet da Camila. Oi, deu uma caidinha aqui, né? Voltou, foi rapidinho, foi só o tempo de eu espirrar aqui. Então, assim, a gente sai desse modo, isso me aconteceu porque eu tenho azar, ou por isso ou aquilo, e traz esse sentimento que nós somos responsáveis pela nossa vida, trazendo mais centralidade, entendimento, que tudo vem que nos acontece é para o nosso crescimento moral e espiritual. E aí, a espiritualidade nos traz 4 aprendizados. É que ela realmente é um aprendizado contínuo, né? Tudo é ensinamento, todas as situações podem nos trazer esses ensinamentos valiosos. Por exemplo, como fazer tal coisa, como não fazer. Passei por tal situação? Não, isso aqui não dá para eu agir dessa maneira, porque da última vez não foi legal. E aí a gente começa a desenvolver esse entendimento de como agir e reagir diante das situações. O outro ponto, segundo ponto, é sobre a cura e superação. A espiritualidade, é o que a gente estava falando antes de começar, ela não é uma estação onde eu chego, pronto, acabou, agora eu sou um ser espiritualizado. Ela é um caminho contínuo, numa jornada que a gente vai buscar curar as nossas dores e superar as dificuldades. E é como disse Paulo nas cartas de Efésios, capítulo 4, de 22 a 24. É preciso que o homem velho morra para que o novo nasça. Então, a espiritualidade é quando eu começo a falar assim, olha, esses comportamentos que você tinha lá no século passado não valem mais para agora. Tais atitudes, tais sentimentos não cabem mais. A gente pode mudar, né? Eu preciso morrer e renascer para poder me transformar, para poder evoluir espiritualmente. E o terceiro ponto é trazer essa perspectiva positiva sobre a vida, mesmo nos momentos difíceis. Então, mesmo nas adversidades, eu consigo levar com mais leveza. É como eu gosto sempre de falar isso, aquela pessoa que vê o copo meio vazio, né? Um copo que está pela metade, com líquido dentro, seja lá qual for, vamos colocar aí um refrigerante. Você vê o pessimista sempre vai falar, tá meio vazio. Mas aquele que já está em espiritualidade fala, não, ele está meio cheio. É possível melhorar, é possível ter mais. Então, é um pouco disso, essa perspectiva
positiva que traz mais leveza para a nossa vida, né? Porque a gente vive num mundo de tantas provas, expiações, de tantos desafios, que olhar numa perspectiva positiva traz mais leveza para a nossa vida. E o quarto é essa interconexão e unidade. A espiritualidade, quando a gente começa a observar, olha, eu estou no mundo e eu sou um ser espiritual. Sabe quando tudo parece que faz sentido? Tudo parece, o mundo parece que você vai andando pela rua, uma pessoa fala uma coisa que era sobre um pensamento que você teve. Parece que tudo vai se conectando. E não parece, porque tudo está conectado. Todos nós estamos conectados, né? E aí, quando a gente tem esse entendimento, cada experiência a gente consegue perceber que a gente faz parte de um todo. Então, aí quando uma pessoa vai lá e diz, nossa, hoje eu não acordei legal com o meu pé direito e parece que tudo tá ruim, né? Eu acordei mal e tudo culminou para o dia não ser legal. Por quê? Porque como a gente está conectado, tudo é vibração e sintonia, se eu estou vibrando naquela energia, eu acabo atraindo situações com a mesma frequência. E aí, quando a gente entende que nós somos uma grande teia de conexão, que desde a pedra, né, como diz lá Allan Kardec, desde o mineral até a gente, tudo tem um porquê de estar ali, tem uma consonância, uma ressonância, a gente começa a se transformar e a ver beleza nas coisas, nas situações e olhar para elas entendendo que tudo tem um significado e mudar o nosso pensamento, porque eu sei que se meu pensamento atrai o meu dia pode ser melhor ou pior, eu começo a virar essa chavinha. E aí a próxima pergunta que vocês poderiam fazer, tá, bacana, lindo isso que você falou, mas qual que é a importância da espiritualidade na minha vida? Para que eu vou querer isso? E aí tem uma historinha que ela fala assim, vamos pensar, uma mesinha, tá? Essas mesinhas de canto onde tem lá um vaso de planta. Essa mesinha tem 3 pés. Esse vaso de planta, ele não está sobre a mesa, ele só está apoiado, faceando ali, mas ele está despendurado por um gancho fixo no teto. Então, imagina que eu vou lá e quebro um pezinho dessa mesa. A mesa balança, a planta também, mas a planta continua ali. Eu vou lá e quebro o outro pé. A planta balança, mas como ela está fixa no teto, ela não cai. Ela só dá uma leve balançada. E eu vou lá e quebro o terceiro pé. Essa mesa cai, mas a planta continua ali. Porque o que sustenta ela é essa estrutura que está fixada no teto. Agora vamos trazer para a nossa vida. Imagina que essa mesinha de 3 pés, primeiro aqui, vamos supor, quando eu quebro esse pé aqui era o seu relacionamento. Um casamento. A pessoa foi lá e divorciou. Então, divórcio, aquilo ali vai dar um baque, vai mexer com a estrutura da pessoa e tudo mais. Mas se ela tem uma conexão com o divino, com o espiritual, aquilo vai balançar, mas ela sabe que existe algo além do que aquela situação. Aí eu vou lá e, tirei o emprego dessa pessoa. Ela vai balançar, vai mexer com a estrutura financeira dela, toda a parte material, mas ela tem algo aqui, ó, uma conexão ainda. Aí eu vou lá e, sei lá, perdeu os pais, tirei tudo dela. E aí essa pessoa vai ficar mal? Vai. Mas se ela tem uma conexão com algo que é o espiritual, que é essa conexão com Deus, que faz entender que as coisas que nos acontecem têm um motivo, têm um propósito, tem um aprendizado, ela vai conseguir passar por essa situação, ela vai entender que isso não é para sempre, que isso é temporário e vai conseguir superar. Então a espiritualidade, ela é essa conexão que nos tira de só viver ali um mundo como se fosse uma ação e uma reação. E é tão importante porque a gente sabe que o planeta está passando por transformação, mas ele ainda tem muitas dificuldades, muitas dores, né? Tantas coisas que a gente vê, de desastres, de tragédias,
que essa conexão com o divino faz toda a diferença na nossa vida, né, Beth? E aí, dando seguimento, né, a Beth vai falar agora um pouquinho também dessa parte da espiritualidade. Adorei essa metáfora da mesinha e da planta, né, suspensa no teto. Aí você fala assim, quebrar as 3 pernas, né? Mas né, que assim, tragédia grega, né? Por exemplo, perder o relacionamento, perder o emprego, perder os pais. Mas aí, como você falou, a gente está passando num momento, né, de transição planetária, e nessas grandes tragédias, como, por exemplo, agora lá no Rio Grande do Sul, aconteceu isso com muita gente. Então, nossa, olha, essa história é fantástica. Eu não conhecia, mas cala fundo, né? Para a gente seguir, né, esses ensinamentos. Muito legal, muito legal. Bom, a gente vai falar assim, agora, da diferença entre espiritualidade e religião. A espiritualidade não tem nada a ver com nenhuma religião, né? Não tem ligação alguma com religião que for. O que é religião? É uma instituição, né, que tem sua doutrina, seu sistema de crenças, seus templos, seus livros, suas práticas, seus rituais. E só que assim, a religião pode ser um meio para alcançar a espiritualidade. No entanto, a religião não deve ser o objetivo final. Como a Camila falou, né? Olha, tanto benefício que a espiritualidade traz à nossa vida, né? Essa conexão conosco e com Deus. E espiritualidade é isso, é justamente isso, né, pelas definições de vários autores, essa conexão profunda com o eu interior, né? E aí, como a Camila falou, a gente vai reconhecer os nossos valores, o nosso lugar no mundo, a gente vai buscar um sentido para a nossa vida, enfim, a gente vai ter consciência de nós mesmos. E também a espiritualidade é uma conexão profunda com algo maior do que nós, é estar conectado a uma consciência superior. Então, tudo isso, né, leva a viver uma vida cotidiana reverente, né, assim, de respeito a nós, à natureza, ao próximo, e de forma sagrada, né, valorizando o bom, o belo, e buscando, né, o significado, o propósito da vida. A espiritualidade é uma ponte entre o mundo exterior material, né, porque nós estamos aqui encarnados, e o mundo interno, o mundo espiritual. E sem espiritualidade, a gente vive uma vida vazia, né? A gente se sente que a vida é vazia. E, infelizmente, hoje em dia, a maioria das pessoas não busca o desenvolvimento da espiritualidade. E isso gera uma crise de significado, né? Por que eu estou sofrendo? Ah, é injusto tudo isso, por que comigo? Isso leva ao estresse, ao sentimento de abandono, de revolta, tudo desembocando em doenças físicas, em doenças emocionais. Por isso, precisamos desenvolver a habilidade de encontrar esses recursos interiores, né, para fazer essa ponte entre o universo visível, a nossa vida aqui e agora, né, no dia a dia, e esse universo invisível, né, esse eu interior, essa essência divina e esse algo mais que é o nosso Criador. E as pessoas dão o nome de inteligência espiritual à espiritualidade, ao desenvolvimento da espiritualidade, que é o QS, quociente espiritual, porque espiritual, né, em inglês, né, espiritual, sei lá. Bom, quem trouxe esse conceito de inteligência espiritual, QS, no ano de 2000, foi Dana Zohar. Ela é filósofa, é física, estudou em Harvard e agora dá aula em Oxford. E, assim, possuir esse QS, essa
inteligência espiritual é ser capaz de usar a espiritualidade para ter uma vida mais rica, mais cheia de sentido, né, com uma direção, e aí nós nos tornamos mais criativos, mais empáticos, como, né, nos trouxe aqui a Camila. Então, o QS, que é o quociente espiritual, que é a espiritualidade, que é a inteligência espiritual, nos impulsiona, né, a abordar os problemas, a solucionar os problemas, mas não aquele problema do dia a dia, né? Ah, eu tenho que ir na padaria comprar alguma coisa. Não. Aqueles problemas do espírito, problemas de sentido da vida, de valor, dos propósitos da existência, do desenvolvimento de valores éticos. E a Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, escreve que o sentido profundo da existência humana é a planificação do nosso self, né? Self é um termo trazido por Jung, discípulo de Freud, né? O pai da psicologia analítica. O self é o nosso eu maior, né? O eu interior, é a nossa essência. E ela fala que essa planificação do self é a perfeição relativa. Nós teremos o nosso self planificado quando chegarmos a ser espíritos puros relativamente, né? Que é absolutamente só Deus. E, como a Camila falou, né? A espiritualidade não é um ponto de chegada, é um processo, porque nós vamos evoluir para sempre, né? E a Joana também fala que, né, reforçando todos esses autores, que a crença religiosa é um dos recursos para atingir essa meta, que é a planificação do ser, que é a perfeição relativa, que é o desenvolvimento da espiritualidade. Ela diz, é para a conquista do infinito e do indefinível, que por enquanto, né, para nós ainda, né, nosso parco entendimento é indefinível, né, lá no futuro distante. E ela segue que o desenvolvimento da espiritualidade, aí, ela também dá o nome de religiosidade real, a espiritualidade. Para ela, espiritualidade e religiosidade, para Joana de Ângeles, são sinônimos. Esse desenvolvimento da espiritualidade nos leva a identificar Deus em nós, que a psicologia analítica de Jung fala de imago Dei, que é a substância divina em nós, e não aquele Deus, como muitas religiões ainda pregam, antropomórfico, né? Humanoide, aquele Deus caprichoso, mítico, né? Aquele velhinho de barbas brancas que está lá no trono, né? E ela escreve também que essa viagem interior de caráter religioso, ou seja, quando a gente pratica alguma religião, desemboca no sentimento de religiosidade, ou seja, do encontro com o divino em si mesmo. Mas tem muita gente que não sai da igreja, do templo, da mesquita, da sinagoga, e não tem nenhuma ligação com Deus, com consigo mesmo. Tem uma religiosidade ou uma espiritualidade mínima. Tem gente que é ateu e é 100%, né, nessa busca da espiritualidade, porque busca esse conhecimento de si mesmo e busca ser útil ao próximo. E aí eu trouxe um texto que acho que alguns aqui já conheçam, de Teilhard de Chardin. Ele foi um padre jesuíta, ele foi teólogo, foi filósofo, foi paleontólogo, viveu na França, no começo do século XX. Olha, eu não encontrei nenhuma definição melhor do que é religião e do que é espiritualidade. É um texto um pouco longo, mas é fantástico. Diz ele, a religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma.
A religião é para os que dormem. A espiritualidade é para os que estão despertos. A religião é para aqueles que necessitam de alguém, ou que alguém lhes diga o que fazer, e querem ser guiados. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualidade te convida a raciocinar tudo. É a fé raciocinada, né, que ensina a doutrina espírita. A religião ameaça e amedronta. A espiritualidade lhe dá paz interior. A religião fala de pecado e culpa. A espiritualidade lhe diz: aprenda com o erro. A religião reprime tudo, te faz falso. A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro. A religião não é de Deus. A espiritualidade é tudo e, portanto, é Deus. A religião inventa. A espiritualidade descobre. A religião não indaga, nem questiona. A espiritualidade questiona tudo. A religião é humana, é feita por homens, né? Inventada pelos homens. É uma organização com regras. A espiritualidade é divina, sem regras. A religião é causa de divisões. A gente olha ao longo da história da humanidade, né? Quantas guerras religiosas, né? A espiritualidade é causa de união. A religião lhe busca para que acredite, é o proselitismo, né? Tem ali para nos convencer. A espiritualidade, você tem que buscá-la. A religião segue os preceitos de um livro sagrado, né? A Bíblia, o Alcorão, o Torá, né? A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros, porque Deus está em tudo. A religião se alimenta do medo. A espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. A religião faz viver no pensamento, então é racionalidade, né? Intelectual. A espiritualidade faz viver na consciência, como a Camila falou, né? Quem somos? O que queremos da vida? Para onde vamos? A religião se ocupa com fazer. Aí a gente vê, né, tantos ritos, tantas, né, oferendas. A espiritualidade se ocupa com ser com letra maiúscula, né? Ser integral. A religião alimenta o ego. O ego é, assim, uma parte da nossa psique que cuida do aqui e agora. A espiritualidade nos faz transcender, né? Essa busca de algo maior. A religião nos faz renunciar ao mundo, né? Tem tantos anacoretas, ermitãos, né? Que se isolaram, né? A espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele. Deus está em toda parte. A religião é adoração. A espiritualidade é meditação. A religião sonha com a glória e com o paraíso. A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. Fazer da nossa vida o melhor que nós pudermos, tornar esse mundo, né, o melhor que pudermos dentro das nossas pequenas possibilidades. A religião vive no passado e no futuro. A espiritualidade vive no presente, né? É o que eu estou fazendo agora da minha vida, né? A religião enclausura a nossa memória, né? A espiritualidade liberta a nossa consciência. A religião acredita na vida eterna. A espiritualidade nos faz
conscientes da vida eterna. Estar consciente da vida eterna é muito mais do que acreditar na vida eterna. Estar consciente, né? É viver em função da imortalidade, né? Que é o nosso espírito, né? A religião promete para depois da morte. É ou não é? A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida, desde que a gente nasce. Não somos seres humanos. Aí, olha, essa frase, viu, Camila, que você citou, né, é conhecidíssima no meio espírita, é de Teilhard de Chardin, no livro dele, né? O livro dele chama-se Espiritualidade, eu acho. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. É de Teilhard de Chardin, essa frase. E aí a gente vai falar, né, das formas de desenvolver a espiritualidade. A gente viu que, né, só traz coisa boa, né? A gente buscar essa habilidade de inteligência espiritual dentro de nós. Nem sempre é fácil desenvolver a espiritualidade, né? Nem sempre é fácil fazer a ponte entre o discurso, aquilo que a gente sabe, o que a gente leu, e a prática, a vivência do dia a dia. Nem sempre é fácil fazer a ponte entre vontade, eu tenho vontade, mas chegar ao gesto prático, né? Ao ato, né? De viver, né? O bem, o belo, né? Então, as formas de desenvolver a espiritualidade. Cultivar momentos de silêncio, porque nessa correria do dia a dia, muitos de nós nem né, para ficar um pouquinho quietinho. Quando nós temos um tempo sozinho, a gente já liga a televisão, a gente liga o computador, a gente pega o celular. Mas é preciso escolher um momento da nossa rotina diária ou semanal e fazer essa pausa para que possamos entrar em conexão conosco mesmos. Outro recurso é a meditação. O próprio Teilhard de Chardin falou, né, que espiritualidade é meditação, é uma maneira de eliminar os pensamentos perturbados, é estar mais presente, né, não ficar tão preocupado com o que passou e não tão ansioso pelo futuro, e ficar mais calmo, mais consciente, né, do momento presente. Também tem as técnicas de respiração para relaxamento, o contato com a natureza, né? A gente pode ir para um parque, para uma praça, para um jardim, pisar descalço na grama, ou então entrar na beira de um rio, na beira do mar, ou se puder até fazer uma trilha, olha que coisa boa, para relaxar, para se revitalizar, para reequilibrar as emoções, porque olhando a natureza, a gente transcende, a gente compreende o tempo de Deus. E tudo tem o momento certo, né? Aquela sementinha vai demorar para virar árvore. Tudo tem ciclos, né? A plantinha nasce, cresce, morre, né? Tudo é perfeito na natureza. Tem a técnica do mindfulness, quer dizer assim, atenção plena. A gente ficar focado no presente, para evitar aquela ansiedade. Tem gente que nem dorme, né? Pensando nas coisas erradas que vão dar amanhã, semana que vem. Buscar o conhecimento das questões espirituais, né? Não é assim só o conhecimento. Eu entro numa faculdade de fisiologia, de odontologia, de marketing, tudo isso é necessário, né? Para a nossa sobrevivência aqui na Terra, para o nosso sucesso profissional. Mas aqui, o conhecimento é nas questões espirituais, para que possamos estimular as nossas reflexões, o porquê e o para quê das coisas que nos acontecem, e também para acessar, né, a nós mesmos e buscar um maior autoconhecimento. E como a Camila falou, desenvolver as responsabilidades da própria vida, porque se a gente achar que é tudo culpa do outro, ou se a gente ficar se justificando o tempo todo, né? Sabe por que não deu certo?
causa disso, por causa daquilo, né? A gente não vai crescer espiritualmente, né? Outra coisa que a Camila falou, ser grato, né? A gente tem muito motivo para agradecer, né? E esses motivos passam despercebidos. Passa ou não passa, Camila? É tanta Passa. coisa para agradecer. Eu acho que se a gente às vezes para pensar, né, como é que foi meu dia, a gente lembra mais fácil das coisas ruins do que as coisas boas, mas é um bom Ah, exercício de atualidade, né? No final do dia fazer uma lista das coisas boas que nos aconteceram, as coisas simples, né, Beth? Às a vezes. família, os amigos, mesmo que eles, alguns estão próximos, mas aqueles que estão distantes, falam assim, mas meus amigos, meus familiares moram tão longe. Mas hoje a gente tem que agradecer o recurso da internet, né? O WhatsApp, e, assim, agradecer quem tem pet, eles só nos dão amor, agradecer as refeições de cada dia, os aprendizados que, como a Camila falou, né, são valorosos e acontecem o tempo todo, e agradecer as conquistas que já realizamos, e como a Camila falou, isso vai nos dar mais leveza no dia a dia, né? Vai abrir o espaço para o que realmente importa, que são os nossos valores, os nossos relacionamentos, a conexão com o nosso eu interior, né? Que é o desenvolvimento da espiritualidade. E outro caminho para desenvolver a espiritualidade é servir ao próximo, fazer a diferença na vida de alguém, porque isso aumenta o nosso sentimento de ser útil, aumenta aquele senso de propósito, né? Eu estou aqui, não é à toa. E para isso, o que ajuda muito é participar de grupos com os mesmos interesses, né? Grupos de oração, grupos de estudo, grupos que se dedicam ao serviço social, ao voluntariado, porque um estimula o outro, né? E saber que nós estamos fazendo algo de útil para o mundo, né? E saber que não estamos sozinhos, porque a gente está nesse grupo, né? Traz aquela ótima sensação de utilidade e de pertencimento, pertencer, né? Aquele grupo social, aquele meio social. E isso tudo acaba nos dando a esperança num mundo melhor, com mais justiça, com mais fraternidade. E aí, Camila, é bom ou não é, né? Buscar a espiritualidade. Eu passo para você agora. Eu já falei que tinha trazido aqui. É bom ou não é? É sim, Beth, eu acho que é muito importante. Você falando tudo isso me fez pensar, né, que à medida que a gente se desenvolve espiritualmente, a gente se torna também pessoas melhores, né, no convívio, em sociedade, que a gente está precisando tanto, né? Olha só, para a gente conviver em sociedade, que é algo tão materialista hoje em dia, a gente precisa ser mais espiritualizado, né? Parece que são duas coisas antagônicas, mas não. Elas são importantes para o nosso dia a dia, né? Que a gente está precisando tanto, né? Aprender a conviver, né? A gente tem visto um mundo tão reativo, com as guerras mesmo que a gente tem visto pelas reportagens. E se a gente trouxesse mais esse lado espiritual para o dia a dia, muitos dos conflitos e problemas que têm acontecido seriam mitigados, né? Poderiam até acabar, né? Verdade. Então é isso. Obrigada aí, Beth, Rodrigo, a todos que estão aí nos assistindo, porque a gente possa estar fazendo essa comunhão entre o que nós somos como seres espirituais e espíritos encarnados, que possamos trazer a mensagem, né, dessa espiritualidade com uma certa leveza, conseguir entender isso, como que eu posso aplicar isso na minha vida. E o que é interessante sobre esse caminho da espiritualidade é que cada um vai encontrar o seu, não existe uma fórmula, uma receita que sirva para todas. É um caminho de autoconhecimento, de descoberta, de transformação de si e aceitação de quem somos, né? Porque todos nós temos defeitos, temos dificuldades e tantas, né? Mas também temos o lado bonito.
Então, eu acho que durante o dia, às vezes pode ser de manhã, a gente não foi tão legal, e no final do dia a gente está aí, sei lá, na rua, entregando um sopão, e tá tudo bem. E a espiritualidade é sobre isso. É sobre a gente aceitar que nós ainda temos falhas, mas mesmo com as nossas falhas morais, as nossas dificuldades, a gente ainda pode contribuir para um mundo melhor, seja lá fora, seja dentro de casa, com os amigos, às vezes na internet, né? Eu tô daqui, a Beth está lá da casa dela. E é isso, que nós possamos cada vez mais estar conectados com a nossa essência divina, trazendo isso para a nossa realidade de uma maneira simples, de uma maneira que faça sentido para a gente, para os outros, para o convívio. Nada muito mirabolante. Deus não pediu que a gente subisse o Monte Everest, que escrevesse livros. Ele pediu que a gente amasse uns aos outros. Então a mensagem de Deus, do Cristo, é uma mensagem simples, de amor. E cabe a nós, com a nossa simplicidade, com o nosso grau de entendimento, que a gente possa trazer isso como verdade e colocar em prática. É isso que a gente queria trazer aqui essa noite. Obrigada. Já, gente, acabou? Acabou. Então, alguém faz a prece, por favor? Obrigado, viu? Maravilhosa palestra, adorei. Quer falar mais alguma coisa, Beth? Não. Tá, então temos todos uma boa noite e que Jesus possa estar protegendo, iluminando a cada um de nós nos seus lares, trazendo paz, entendimento, conforto espiritual, e que cada um de nós possamos ter a certeza que as nossas preces mais íntimas sempre estão sendo atendidas pela espiritualidade, ouvidas, né? Mas que cada coisa tem o seu tempo, o seu momento para poder estar acontecendo. Que a gente possa então ficar em paz, que Jesus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus.